Saudações a todos. Hoje é quarta-feira, é o dia 23 de maio, né? É o dia da véspera do meu aniversário. A gente sempre faz algum aniversário uma vez por ano, né? E também hoje é o dia de gravar a lição da escola sabatina. Está um sol muito gostoso. Aqui no sul já está fazendo um pouco de frio, começando a refrescar aqui, né? Ainda não é o inverno. Hoje amanheceu 5 graus aqui em Juiz. Juiz não é uma das cidades muito frias. Em alguns lugares até estava em torno de 0 graus, né? Mas agora está um sol bonito, está muito gostoso. Isso agora são 11 horas da manhã. Eu estou aqui no nosso jardim para gravar mais uma lição, a número 12, Babilônia e o Armagedon. Tá bom? Lição número 12 do segundo trimestre de 2018. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a entender esse importante assunto. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem, nós sempre começamos pelo verso, é um costume que eu tenho, mas não necessariamente precisa ser assim, né? Cada professor tem o seu estilo e é bom que hajam estilos diferentes. Isso é ótimo. Então aqui em Apocalipse 17, versículo 5, esse capítulo 17 é o capítulo. Eu sou fascinado por ele, né? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Bom, todos sabem que a mudança do sábado para o domingo foi feita por Constantino. Mas ele tão somente mudou, ali em termos da lei, mas ele nem mudou a lei, ele instituiu o domingo como dia a ser santificado. A mudança da lei veio depois, em concílios posteriores, onde trocaram nos 10 mandamentos, o 4º mandamento do sábado pelo domingo, onde tiraram o 2º mandamento, onde repartiram o último mandamento, etc. Essa é a mãe, né? Babilônia é um sistema religioso de muitas igrejas. Hoje tem mais de 30 mil, todas elas baseando-se num único livro, a Bíblia, e todas diferentes. Aí que está a confusão, não é? Doutrinas diferentes, e todos são cristãos, todas dizem adorar Jesus Cristo, adorar a Deus, todas dizem isso. Mas então como que pode ser tão diferente, ter igrejas tão diferentes, seguindo o mesmo manual e adorando o mesmo Deus? Isso que é Babilônia. Então havia um mistério escrito na fronte, não é? Babilônia, Babilônia, esse era o mistério. Então, mas o que quer dizer esse mistério? Isso quer dizer um conjunto enorme de enganos, mentiras, falsidades, né? Ideologias, doutrinas falsas, etc., convenientemente organizadas a fim de enganar os adoradores que pensam estar adorando a Deus quando na realidade estão adorando Satanás. Ou seja, o mistério é o seguinte, né? O adorador, ele pensa uma coisa, mas ele não sabe que está fazendo exatamente o contrário, porque afinal de contas só existem 2 para ser adorados. Aliás, para ser adorado só existe um, né? O outro é um pretendente. Esse é o mistério. Essas pessoas não sabem realmente onde estão, não sabem o que realmente acontece, né? É algo assim que é uma sedução, um engano tão bem engendrado que não é que fica difícil de descobrir, mas fica atraente. Isso que faz a parte da sedução, que tanto fala ali em Apocalipse capítulo 13, na segunda parte, seduz os que habitam sobre a terra, né? Isso que faz parte do mistério, né? As pessoas pensam estar adorando a Jesus Cristo, a Deus, pensam isso, mas na realidade estão adorando o inimigo de Jesus Cristo. Está aí o mistério, né?
Bom, essa semana nós vamos estudar sobre Babilônia e Armagedon. Vamos lá para o Armagedon. Bom, deixa eu ver. A grande, Babilônia, a grande, ou seja, bom, hoje, qual é a maior igreja do mundo? A maior religião do mundo, Babilônia, né? Babilônia. 2 bilhões e 500 milhões de adeptos. Esse é o sistema babilônico, é o sistema de igrejas confusas. A segunda maior é o Islã, que tem 1 bilhão e 500 milhões por aí. É mais ou menos por aí, não me lembro exato. Bom, só a Igreja Católica sozinha tem 1 bilhão e 200 milhões, mas tem menos que o Islã. Bom, o que Babilônia faz? Ela oferece, e todos bebem, menos os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o vinho da fúria da sua prostituição. O que é esse vinho? Vinho é uma coisa que deixa tonto, contém álcool. Esse álcool aqui, figurativamente, simbolicamente, são as falsas doutrinas, né? Para enganar, para fazer com que a pessoa pense estar adorando a Deus, mas na realidade adora Satanás. Satanás está numa sinuca tão grande, tão complicada, que para adorá-lo ele não pode dizer que está adorando a ele, porque daí as pessoas não caem, daí as pessoas não fazem, não seguem. Ele tem que fazer de conta que estão adorando a Deus, mas na realidade estão adorando a ele. Que situação, né? Puxa! Bom, a fúria da sua prostituição. Essa fúria ocorreu em sua plenitude ao longo dos 1260 anos, quando era obrigatório, e ai de quem não adorasse o demônio, no caso ali, que não seguisse as falsas doutrinas. A santificação do domingo principalmente é essa, né? Ai de que era inquisição para cima, era perseguição, era morte, era queimar vivo no fogo, eram instrumentos de tortura horríveis. Isso é fúria. Não pode seguir outro Deus, o Deus verdadeiro, tem que ser esse. Porque imagina se Satanás iria atrair por amor, que nem Deus faz. Não funciona, né? O amor, ele sempre revela toda a verdade. Deus se revela na Bíblia, né? O amor não esconde o jogo, o amor não engana, não força. Satanás ia usar esses instrumentos para dizer, eu sou Satanás, gente. Eu vou fazer alguma coisa boa para vocês, vou prosperar vocês. Mas ninguém iria adorar ele nessas condições. Ou então um que outro louco mesmo, né? Como tem hoje por aí. Então Babilônia é tão sábia, não, tão astuta, sábia não, astuta, que consegue enganar com a sua prostituição. O que é prostituição? É uma mistura de coisas boas, né? Por exemplo, a alma imortal. Então você não morre? Então é bom, né? Isso é uma mistura. É coisas que parecem boas, com outras coisas que são boas, né? Que tem na Bíblia, e com outras falsidades horríveis, né? Por exemplo, o domingo, troca do sábado por domingo, é a pior coisa que foi feita. Porque pelo sábado é que você lembra do Criador, e não é pelo domingo. E não existe nenhuma alteração na lei de Deus, nem naquela que está escrita no céu, nem naquela que está escondida ali em Jerusalém, quando o primeiro templo foi derrubado. E ninguém declarou nada a respeito dessa mudança na Bíblia, nem Jesus. Jesus, quando subiu ao céu naquele domingo para ser entronizado, isso está em Apocalipse capítulo 4 e 5, ele não disse nada a esse respeito naquela comemoração. Bom, então esse é o vinho da fúria, da prostituição. Hoje, né? A prostituição, então, é uma mistura de coisas boas, de verdades, com doutrinas falsas. E muitas dessas coisas boas não são reais, né? Como é o caso da transubstanciação, etc. E como é o caso, por exemplo, bom, isso nós vamos falar mais adiante, né? Os seus pecados chegaram até o céu. Deixa para o momento certo aqui, não vou antecipar. Eu tenho o costume de fazer isso, né? Bom,
os pecados, está aqui, na parte de segunda-feira, os pecados acumulados até o céu. Ou seja, na terra estão fazendo o que Jesus faz no céu, substituindo aqui na terra o que ele faz no céu. O que Jesus está fazendo no céu? Está intercedendo pelos nossos pecados e também está julgando, não é? Então, ele faz o que faziam ali no dia da expiação. Ele ainda intercede até o fechamento da porta da graça. Ele trata a respeito do perdão dos pecados. Ele trata a respeito do Espírito Santo, que vai nos transformando. Ele trata da nossa reconstituição, etc. Trata de cuidar de nós para que a nossa vida seja cada vez mais de acordo com a sua boa vontade, né? Isso ele faz lá. Porém, isso foi substituído por sacerdotes aqui na terra, né? Pela missa. A transubstanciação, por exemplo, pega aquele pão e aquilo se transforma no corpo de Cristo. Isso não existe. Não é bíblico, não existe. Isso é prostituição, né? E o vinho no sangue de Jesus Cristo, isso não existe, não acontece assim. Aliás, Jesus já morreu e isso já é coisa do passado, não precisa fazer de novo isso depois que ele já morreu. Não tem isso, né? Jesus já morreu, agora não precisa mais sacrificar nada. Não existe mais isso, né? Então, o sacerdócio de Jesus Cristo é no céu, mas aqui criaram um sacerdócio na terra. Tanto para perdoar pecados, quanto para tornar santos seres humanos que já morreram. Todos os santos são mortos e adoro esses santos, adoro os mortos, né? Então, isso é chegar até o céu, ou seja, atingir o santuário celeste. Porque o que se faz lá, aqui já não é mais aceito, tem que se aceitar o que se faz aqui, né? Então, as pessoas não oram mais, esses aí não oram mais a Jesus Cristo, a Deus, pedindo perdão, pedindo santificação, arrependendo-se, etc. Não, vão para um sacerdote humano, que é outro ser falível, como se pode ver aqui com essa questão brutal da pedofilia, etc., né? No caso do Chile. Então, os pecados da Babilônia atingiram o santuário celeste, né? De tanto que foi e do que fizeram, como já expliquei. Bom, então, Armagedon. Armagedon não é outra coisa senão a vingança justa, correta de Deus em cima desse sistema enganador. Está chegando a hora de dar um basta nisso, de acabar com esse sistema, exterminá-lo. Isso é que é o Armagedon. É o dia de ajustes, dia da conta final, de ajuste final, né? O Armagedon não é o secamento do Rio Eufrates. O secamento do Rio Eufrates, na verdade, é a perda do apoio popular que esse sistema tem dos 2 bilhões e 500 milhões de seguidores. Esses aí não vão apoiar mais, eles vão ver ali no final da sexta praga e início da sétima praga, quando Deus vai mostrar os 10 mandamentos originais que eles rejeitaram e que foram pregados, foram ensinados pelo seu povo no alto clamor, e estavam perseguindo esses do seu povo, porque entendiam que por não guardarem o domingo é que estão vindo as pragas, e agora estão vendo que as pragas estão vindo porque eles não guardam o sábado. Eles viram o braço de Deus estendido mostrando os 10 mandamentos, né? E aí que caiu a ficha, se deram conta que foram enganados pelos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, etc., né? E agora eles querem se vingar, porque agora eles sabem, que também isso já foi explicado para eles pelos adventistas e pelos que aderiram, que depois das pragas ninguém mais se salva. Então eles sabem muito bem que estão perdidos, completamente perdidos, né? Te imagina lá um adventista lá no meio, que também foi sacudido para fora da igreja porque era joia. Te imagina a situação desse, vai reclamar para quem? Do seu pastor? Se o pastor foi fiel? Dos outros pastores, mas ele já estava nas fileiras da salvação. O que quer agora, né? Sei lá, como é que esse vai pensar? Não quero nem pensar, não quero nem imaginar. Bom, então o Armagedão é o secamento do Rio Eufrates, faz parte. E daí diz lá, Apocalipse, que para vir os reis do Oriente vêm, é a segunda vinda de Cristo.
Né? Cristo vem do Oriente. Né? Mas ele não depende do secamento do Eufrates. O que acontece? É nessa hora, quando Babilônia perde o apoio, que Jesus volta. Isso é um sinal. Né? Ou seja, caiu tudo. Agora sim, agora caiu tudo. Porque além da queda de Babilônia, além da sexta e da sétima praga, além das 7 pragas, ainda os seus adeptos se voltam contra ela e a devastam, como está em Apocalipse 18. Devastam, ou seja, acabam com tudo, põem fogo em tudo, destroem, matam e comem carne dos seus líderes. Porque nessa época não vai ter mais alimento, né? Então vamos comer o que der para comer, carne de seres humanos, como já sabemos que aconteceu, né, em certas cidades, como Masada, etc., em outros lugares também. Então, Armagedon não é a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada a ver. Pode até eles usar armas, etc., mas o Armagedon, em essência, é uma guerra espiritual, a questão da adoração. Agora, se eles vão usar armas ou não para perseguir nós, isso é secundário. Até porque as armas não farão efeito algum. Né? A arma atômica nessa altura, sei lá se vão usar ou não, mas isso não interessa. O que interessa aqui é que vai ser uma guerra espiritual, é a última antes do milênio, depois vai ter mais uma outra, é a última antes do milênio, e que Jesus volta. É isso que interessa. E o que interessa é que hoje eu me prepare para ser salvo nessa época. Né? Bom, então, e o que tem a ver isso tudo com Monte Carmelo? Bom, é que o Monte Carmelo é o monte do Armagedon. Armagedon quer dizer o monte do Megido. Mas tem uma planície, é um vale que é do Megido, mas aqui Armagedon, Ar significa monte. Então isso é certamente o Monte Carmelo, porque foi lá que se realizou a primeira grande reforma do culto, a primeira grande reforma do altar, não é? Quando Jezabel tinha introduzido ali um culto errado dedicado a Baal. Então hoje no mundo existe um culto errado dedicado ao demônio, que pensam que é a um Deus verdadeiro. Então no Monte Carmelo, o que aconteceu lá? 450 profetas fizeram uma gritaria, uma baderna, se flagelaram, etc. E tal, o dia inteiro. Desde que começaram até ali pelo tempo do sacrifício da tarde. Não conseguiram nada. Ficou concordado ali que aquele Deus que fizesse descer fogo do céu, esse seria o verdadeiro. Daí Elias mandou encher de água o altar, colocou a sua oferta ali em cima, encheu de água, encharcou de tal maneira que encheu de água uma valeta que tinha ao redor do altar, que já fizeram para isso. Né? Porque não fazia parte do ritual ter valetas ao redor do altar. Elias mandou fazer uma valeta, encheu de água tudo. E daí Elias fez uma oração curta. Durante a oração veio o fogo do céu, consumiu a oferta, consumiu o altar e consumiu a água. Aí todo mundo viu quem, afinal de contas, é o profeta verdadeiro e quem é o Deus verdadeiro. Nesse caso, então, Elias mandou matar os 450 profetas e o povo que viu que os que estavam errados foram lá e mataram os 450 profetas. Isso é correspondente à vingança do secamento do Rio Eufrates. É correspondente. Né? Eles vão se vingar dos seus falsos profetas, vão matá-los. Então, ali o Monte Carmelo é uma prefiguração do que vai acontecer no fim. E então Elias foi ali orar agora pela chuva. E parece que não estava dando certo a coisa, porque fez uma oração, nada. Ele tinha um servo ali, um atendente que vai lá olhar para ver se vem vindo alguma nuvem, de onde sempre vem a chuva. Fez a segunda oração, terceira, quarta, quinta, sexta e nada. Eu olhava, nada. Elias foi perseverante. Isso que nós temos que ser agora no final. Lembrem, Elias é uma prefiguração de nós hoje. Né? Não desista. Elias orou pela 7ª vez. E daí o jovem chegou e voltou e disse, olha, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso também representa a vinda de Cristo. Não é? Mas naquela época era chuva. E daí Elias disse para o rei Acabe, rei, apressa-te.
volta para casa porque vai chover e vai dar uma tempestade. E Elias foi na frente dos cavalos e foi puxando ali, vamos rápido, vamos rápido. E Elias se encharcou, pegaram chuva ali, etc e tal, lá, e era para Elias chegar no palácio, porque a dona Jezabel não veio lá para assistir. E ele devia ter morto a Jezabel. Se era para matar os 450 profetas de Baal, imagina quem os trouxe para lá, né? Era para matar. Isso está nos escritos de Ellen White, eu não lembro bem onde. Porém, ele não fez. Ele se acovardou e Jezabel, ao saber que os profetas dela não existiam mais, garantiu que ele seria morto. E Elias fugiu. Bom, isso que nós não devemos fazer, né? Elias fugiu, fez um bom trabalho até ali, e ali ele capitulou. Mas o que eu quero também salientar aqui é o seguinte: os profetas de Baal fizeram um frenesi, chegaram à exaustão, se machucaram, pularam até que não aguentaram mais. Gente, isso não é culto. Tire-se de dentro da nossa igreja essa coisa de gritar, de som altíssimo, né? Aí nesse último sábado, quando estivemos na minha igreja aqui em Juí, gente, botaram um volume tão alto que parece que são todos surdos dentro da igreja. Onde que querem chegar? Tem gente que não entende de nada, que não lê o Espírito de Profecia, que não lê a Bíblia, que não sabe o que Ellen White escreveu sobre isso e fazem lá o que eles acham segundo o mundo gosta. É assim que está funcionando. Vai haver uma sacudidura e ninguém está interessado nos efeitos disso hoje, né? Bom, Elias fez a reforma lá. E João Batista fez a reforma para que viesse Jesus Cristo. A mesma reforma de Elias ele fez. E nós temos que fazer a mesma reforma de Elias para que volte Jesus Cristo, né? E que seque o rio Eufrates. Porque como é que vai secar o rio Eufrates? Pensa um pouquinho, como é que vai secar? Porque nós pregamos a verdade, nós ensinamos sobre os 10 mandamentos, nós ensinamos sobre a segunda vinda, sobre o pecado e a morte, ensinamos tudo isso. E todos aprenderam, porque esse evangelho será pregado a todo mundo, nação, tribo, língua e povo. Todos entenderam, mas nem todos decidiram. A maciça maioria não decidiu. Então, com base nesse conhecimento, quando Deus mostrar os 10 mandamentos, aí vai ser tarde, né? Aí eles vão lembrar do que nós tínhamos ensinado. E aí, por isso que seca o rio Eufrates. E é por causa dessa perda do apoio popular ao sistema babilônico que Jesus volta. Então, a nossa pregação, ela ajuda na volta de Jesus Cristo. Porque se não seca o rio Eufrates, os reis do Oriente não vêm, né? Então, se eles não se converteram, mas pelo menos contribuem para que Jesus volte, está tudo certo. As profecias se cumprirão e que nós estejamos do lado certo, ou seja, do lado dos de menor número. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a nos mantermos fiéis e fazer o trabalho que Tu pedes que façamos. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.